a gente precisa passar a viver com as pessoas por aliança, né? Deus, ele fez uma aliança conosco e nós somos membros de um mesmo corpo. Nós precisamos aprender a viver de aliança. É, e talvez essa consciência ainda não tenha sido despertada, mas ela precisa dar um basta nessa vida de cada um por si e Deus por todos. Porque a Bíblia diz que nós não podemos procurar só os nossos próprios interesses. Então a gente tem que buscar o interesse do outro, sair desse patamar de vítima, de coitadinho, de inalcançável e buscar a Deus de fato, a ponto de nos parecer tanto com Cristo para nos misturar com os nossos semelhantes. Cristo, ele é extraordinário, porque ele foi rejeitado, porque ele não veio como ele era esperado. Os seus o rejeitaram porque eles esperavam ele vir de uma maneira soberba, arrogante, mandando e desmandando, fazendo e desfazendo, e ele veio totalmente contrário. Ele nasceu de uma virgem em uma manjedoura, mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Ele foi humilhado. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Então, tantas coisas que a gente lê em Isaías 53, nos evangelhos, né? Quando viram ele lavando os pés dos discípulos, e ele diz que ele estava nos dando exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. Eu não sei de onde saiu essa ideia de que crente, por ter uma condição financeira ou não, porque isso é relativo, isso diz da pessoa e não da sua classe social, tem que ser arrogante para ser aceito. Gente, Jesus não foi assim. Jesus era Deus. E ele lavou os pés dos discípulos, aqueles que nem a sociedade rejeitava, nem a sociedade aceitava. Pessoas muito simples, sabe? Pessoas sem condições. E quando ele encontra com uma pessoa que, pela sociedade, era alguém colocado em um patamar alto, era alguém que na sociedade era muito bem visto, porque ele era um mestre da lei, Jesus manda o cara nascer de novo. Então a gente precisa sair desse campo de sermos pessoas inacessíveis, porque a gente é intocável, porque não se mistura, porque somos superiores, porque isso não vem de Deus. É lógico que eu acho que tem algumas pessoas que estão em situações, em posições de visibilidade, que precisa tomar cuidado, que às vezes precisa andar com segurança. Eu acho que isso, para algumas pessoas, isso faz sentido. Mas tem muitas pessoas que precisam, esse ano, se autoavaliar e ver se nós verdadeiramente estamos parecendo com Cristo, sabe? Porque Cristo, ele é acessível. Ele é extremamente acessível. E, além de tudo, aquele véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, por que aqui a gente vai viver nessa maneira, né, arrogante, soberba, de não sermos, de não convivermos em sociedade, de sermos pessoas que não dão acesso a outras pessoas? O evangelho, ele é simples, ele é puro, ele é humilde. Jesus é assim. Jesus é simples, puro, humilde, acessível. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos de cristão e ver com quem e de quem está vindo essas coisas, né? E passarmos a ser pessoas de aliança, não pessoas de interesse ou agir por interesses próprios, mas o nosso vínculo com as pessoas precisam ser de cada vez mais aprender de Cristo e parecer com Cristo. Porque também nós não podemos só querer tirar das pessoas aquilo de melhor que elas têm do Evangelho, mas nós precisamos também expor o nosso melhor. E às vezes isso implica em expor as nossas fragilidades, porque nós somos frágeis, nós somos, todos temos erros, falhas, todos precisamos mudar alguma coisa na vida que ainda não está parecido com Cristo. Então que nós possamos ter a consciência de que o mestre dos mestres, aquele que nos ensinou, uma das suas principais características é a humildade. E a humildade, ela gera alianças. Deus, ele, apesar de ser Deus, ele é humilde. Porque Jesus, ele é humilde. Então, isso gera alianças. E ele conseguiu, ele construiu essa aliança ali com 12 discípulos, menos Judas. Porque ele não conseguiu, ele tinha o dinheiro acima, né? Ele tinha os seus próprios interesses acima da vida com o mestre. E isso não deu bom. Então, a gente precisa aprender com Judas que a rota de isolamento não é o melhor caminho e que colocar qualquer outra coisa acima de Deus não dá certo. Que Deus te abençoe.